Hoje, em nossa aula de matemática do 7º ano, nós estudaremos sobre fotos, mapas e plantas. A parte explicativa está no seu livro didático, na página 186, e é este texto que usaremos de base para a compreensão da matéria de hoje. Vamos ler o que está escrito em seu livro, página 186. Fotos, mapas e plantas. As proporções também nos ajudam a entender como funcionam as ampliações e reduções de figuras e, com isso, a leitura de mapas e plantas. Atente para as situações a seguir. Então, nós temos dois exemplos. O primeiro exemplo é a situação 1. Nas plantas de casas e apartamentos, os comprimentos e as larguras de quartos, salas, banheiros, etc., devem ser diretamente proporcionais às dimensões reais. Assim, as plantas são feitas em escala. Na planta baixa é usada uma escala de 1 centímetro para 100 centímetros. Isso significa que cada 1 centímetro da planta corresponde a 100 centímetros, ou seja, 1 metro na realidade. Então, olha para cá um pouquinho. Quando eu vejo escrito assim, ó, 1 centímetro, 2 pontinhos, 100 centímetros. O que quer dizer isso? Essa medida, a primeira que está escrita, 1 centímetro, vai ser o tamanho que aquele desenho estará representado na planta, no papel, no projeto. 2 pontinhos. A segunda medida, que é a medida maior, vai ser a medida real, ou seja, na construção, na realidade, quando eu for pôr em prática aquele projeto, qual será o tamanho real? Então, neste caso, será 100 centímetros ou 1 metro, porque nós sabemos que 100 centímetros corresponde a 1 metro. Como que eu leio isso? Eu leio 1 centímetro para 100 centímetros. Isso aqui é a escala, é o que chamamos de escala. É quão menor está no desenho ou o tamanho real que será o projeto quando ele é executado. Dê uma olhadinha no desenho dessa planta que está na primeira coluna da página 186 do seu livro. Nós temos aí uma sala com dimensões 3,33 por 5. Temos uma garagem que tem as dimensões 3,40 por 5. Temos um banheiro que não tem a dimensão lateral dele aí, mas eu posso calcular fazendo 4,5 menos 2,55, que é a diferença da copa para o dormitório. E temos aí a largura do banheiro, que está escrita, de 2,45. Se você olhar, a parte destinada para chuveiro, ou seja, para o boxe, quando for colocar o boxe no banheiro, tem dimensões de 1,70. As dimensões do dormitório, 2,55 por 3,33. E as dimensões da cozinha e copa juntos, porque serão conjugadas, é de 3,40 por 4,50. Quando eu digo a palavra dimensões, o que isso significa? Significa o tamanho, o comprimento dos lados dos cômodos, da largura, né? Não espessura, do comprimento da parede, do tamanho daquele cômodo. Olha o que está no balãozinho aí da página 186. Desenha-se a planta em escala para se ter uma visão global da construção. Já imaginou o que aconteceria se você elaborasse a planta nas dimensões da construção? Era mais fácil fazer a construção de uma vez. Imagina o cômodo que você está. Se você for fazer a planta do cômodo que você está em tamanho real, vai ficar um papel muito grande. Por isso, a planta é feita de uma forma reduzida. Lembrando que a redução deve ser feita nas devidas proporções, tanto na largura, no comprimento, na altura, para que possa ficar similar, semelhante à construção ou ao tamanho real. Vejamos agora a segunda coluna da página 186. Pela escala, você consegue saber o comprimento e a largura de cada cômodo da casa ou do apartamento. Por exemplo, na ilustração, a sala mede 3,33 centímetros por 4,70 centímetros. Com esses valores, encontramos as medidas reais. As medidas reais, quais são mesmo?
Olha, a escala era 1 centímetro está para 100 centímetros. Será 100 vezes maior. Então, olha, em relação à sala, o comprimento na planta é 3,33 centímetros. Na realidade, o tamanho será 333 centímetros ou 3,33 metros. A largura da sala na planta, ou seja, na forma reduzida, ela tem 4,7 centímetros. Na realidade, se eu for aumentar em 100 vezes, porque 1 centímetro está para 100 centímetros na escala, ela terá 470 centímetros ou 4,7 metros. Este é o exemplo da situação 1. Na situação 2, nós temos a ampliação de uma imagem. Vejamos o que está escrito aí no seu livro. As fotos geralmente apresentam dimensões padronizadas. A seguir, temos dois tamanhos. Então, olha, o menor tamanho é 10 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento. A foto ampliada, ela tem 15 centímetros de largura e 22,5 centímetros de comprimento. Na hora de fazer uma ampliação ou redução, devem-se manter as mesmas proporções para não ocorrer distorções nas fotos. Por exemplo, se a largura da foto for dobrada, a sua altura também deve ser dobrada. Nesse caso, a largura da foto foi ampliada em fator 1,5. Isso significa que a largura e a altura da foto ampliada são obtidas multiplicando-se a altura e a largura da foto original por 1,5. Então, se eu quero aumentar em 1,5, eu pego o tamanho da largura, multiplico por 1,5. Pego o tamanho da altura, multiplico por 1,5. Tanto a altura quanto a largura, ou o comprimento e a largura, têm que ser aumentados na mesma proporção. Dessa forma, a largura e a altura da foto ampliada são diretamente proporcionais à largura e à altura da foto original.